Bom dia a todos. Meu nome é Tássio, eu sou um dos integrantes do Toda Voz Importa, que é um coletivo de cantoras, cantores, músicos e educadores musicais e de voz, né? E hoje eu vou falar com a cantora e musicoterapeuta Alice Salles, que vai falar sobre voz, expressão e musicoterapia. Oi, Tássio. Tudo bem, Alice? Tudo Bom bem, e dia. você? Bom dia, boa tarde. E aí, Alice? Hoje a gente vai falar então sobre musicoterapia, né, dentro do contexto do TVI e na sua vida também, né? Você vai falar um pouquinho pra gente. Queria te convidar a falar um pouquinho pra gente de primeiro, antes de entrar na musicoterapia mesmo, falar um pouquinho sobre o TVI, que é esse nosso coletivo, e como é que o TVI apareceu para você? E eu queria saber como é que foi, como é que essa ideia do grupo, do coletivo Toda Voz Importa chegou para você? Como é que, enfim, como é que foi essa relação entre você e o Toda Voz Importa? Então, boa tarde para todo mundo. Obrigada aí pela presença, por estarem aqui com a gente nessa troca tão importante. Então, o TVI chegou para mim, o nosso querido Toda Voz Importa, através da Lulu, né, da Luísa Borges. Muito minha amiga, muito sua amiga, muito amiga de todos. E eu já tinha umas trocas com a Lulu, né, a respeito de voz, até por sermos ambas cantoras, né? E a gente conversava muito assim sobre uma busca mesmo de um lugar, de um espaço em que a voz pudesse ser explorada, usada e posta, né, no mundo de uma maneira livre, assim, né? E como isso era uma coisa cara pra gente, né? O fato de todas as vozes merecerem ser ouvidas, né? E aí a gente conversava muito sobre isso, sobre nossos trabalhos. Depois a musicoterapia acabou surgindo na minha vida e eu, né, me aprofundei nessa formação. E aí a Lulu um dia me chamou para conversar especificamente sobre o projeto, falando que ela já tinha delineado, né, algumas coisas com a Roberta e que estava pensando em como colocar esse projeto no mundo e que tinha pensado em mim como a profissional da área de musicoterapia que integraria esse projeto com profissionais de formações, né, múltiplas e que se somariam para colocar esse projeto no mundo. E aí, a partir dessa conversa da Lulu, desse convite, a gente foi se conhecer, né? A gente se conhecia pelas redes, né? Eu e você, eu e Roberta, a gente não tinha um contato tão aprofundado quanto era o meu contato com a Lulu. E aí a gente marcou aquela primeira reunião, cantamos juntos nesse primeiro dia, né? Também foi uma maneira de a gente selar esse encontro. E aí vieram aí 2 anos de construção, né? Foram 2 anos aí de amadurecimento, de pensamento, de troca, de a gente também se amalgamou, né? Assim, realmente formou um coletivo no sentido mais prático e emocional da coisa. E o projeto acabou sendo posto no mundo, na rua, nas redes, né, esse ano, durante a pandemia, quando a gente estava pronto para ir, colocar o bloco na rua, a pandemia surgiu e tivemos que nos adaptar nessas novas condições. E agora estamos nesse formato online. E é isso, assim surgiu o TVI em minha vida. E você tinha assim algum anseio de participação ou de atuação no sentido disso que o TVI está trazendo, assim, de estudo da voz ou de olhar para a voz como um meio, como uma das formas de expressão, mas ao mesmo tempo integrada, né? Como uma ferramenta de expressão e ao mesmo tempo uma expressão do ser inteiro, né? Como é que você tinha alguma coisa assim na sua vida, no seu trabalho, e o TVI assim trouxe algum complemento assim de atuação para você? Como é que é isso? Ele resolve para você algum anseio? Ele ocupa algum lugar dentro de você assim
de atuação? Sem dúvida. A musicoterapia foi uma primeira busca, né, nesse sentido. O trabalho artístico é um trabalho que muitas vezes distancia a gente do outro, né? O artista, ele tem existe uma mitificação em torno do trabalho artístico que muitas vezes não aproxima o artista do ouvinte, do público, não cria uma interação muitas vezes. Às vezes é um processo muito passivo, né, em relação ao outro, né? O outro fica muito passivo diante de você. E eu O senti espectador, o né? espectador, exato. E eu senti uma necessidade de interação, eu sentia uma necessidade de aproximação. E a musicoterapia foi essa busca, né? Eu adoro ser artista, adoro o trabalho artístico, adoro o palco, mas eu senti essa necessidade de usar a voz como uma ferramenta que fosse capaz de proporcionar ao outro também a sua expressão, né? Que ela talvez provocasse e com isso trouxesse o outro, né? Então a musicoterapia foi um primeiro passo em busca disso. O meu primeiro anseio ao trabalhar com musicoterapia era cantar para bebês de UTI. Eu queria muito cantar para bebês em UTI. E eu não sabia sequer que existia musicoterapia. Era um anseio assim, quero cantar para bebês de UTI, assim, completamente, né, fora do contexto da informação, assim, era apenas um anseio. E aí fui buscar informação, não, então vamos saber como isso se dá, né? E aí, numa pesquisa, eu descobri que existia essa formação, que, óbvio, você não poderia entrar num lugar tão delicado, que lida com questões tão, né, sutis e profundas como uma UTI, sem que você tenha uma formação para isso, técnica, né, cuidados. E aí eu descobri a formação e fui estudar. E consegui estagiar, né, na maternidade escola da UFRJ e cantar para bebês de UTI. E foi assim uma sensação muito indescritível. Quando você coloca a sua voz a serviço, porque tem muita coisa envolvida ali, né? A voz ela é ali uma ferramenta de saúde, de auxílio, de força, de esperança. Então, é um conglomerado assim de sentimentos e de possibilidades muito grande, muito potente, né? E aí, nesse primeiro contato, eu já vi que, opa, sabe, a voz é muito mais, né? É muito mais do que você ter um microfone na mão em cima de um palco, assim. Já abriu um horizonte, assim, muito grande para mim. E depois fui desenvolvendo outros trabalhos com grupos, né, principalmente com idosos. Acabaram surgindo trabalhos muito com esse nicho, né, com esse público. E depois surgiu o TVI. E para mim foi muito interessante, especialmente por essa integração com outros profissionais que também lidam com a voz e que não têm a mesma formação que eu, e são formações que se complementam. Para mim isso é uma riqueza assim, desse projeto, né? O fato de sermos tão diferentes, termos experiências diferentes de vida, obviamente, e com a própria voz, tanto como instrumento de trabalho, né, como ferramenta de vida, né? Então, o TVI ele veio atender a esse anseio que surgiu lá no início, quando eu busquei a musicoterapia como uma formação, num novo viés, assim, né? Um novo braço, assim. E criar esse espaço de confiança, de segurança para as pessoas se expressarem, trocarem, se conhecerem a si mesmas, né? E umas às Dentro- outras. E Exato, conhecer a si mesmo dentro de uma relação, né? De um contexto de relação com o outro, né? Que, o, exato. que, o, que a gente tanto preza, assim, aqui no TVI a gente tem tentado estudar essas relações, né? Porque a expressão não acontece sem relação, né? Primeiro com a relação lá que a gente já fez, que a gente já criou na nossa formação, quer dizer, a gente expressa alguma coisa que é nosso, somado com o que é da sociedade, dos nossos pais, né? E a gente expressa para ser ouvido no fim das contas. Eu acho que isso que você está falando do trabalho com musicoterapia, assim, né, para as crianças e para os idosos,
tem um pouco dessa relação, né? De se expressar e de expressar com alguém ouvindo o que você está, né? Com a participação, com alguém recebendo aquela expressão que você tá ali jogando para o mundo, né? Sem dúvida. E aí Isso você. também era um anseio, né? Porque essa questão do palco, né? Do expressar-se para o outro, a gente está muito sempre sendo ouvido, mas a gente não ouve, né? Não desenvolve essa escuta nesse tipo de trabalho. Não ouve o outro, digo, né? A gente está se escutando, está escutando o que a gente está produzindo. A gente só ouve o feedback no final, mas o durante, né, não tem essa troca de escutas. E para mim, a escuta foi um aprendizado muito relevante na minha formação em musicoterapia, uma coisa que eu busco muito. A escuta para mim é algo primordial, não só na minha atuação, como na minha vida. Eu trouxe isso para minha vida. Eu acho que isso somou a mim como pessoa, para além de profissional, musicoterapeuta, e somou também para mim como profissional artista. Essa escuta foi, assim, essencial. Ó, a Luísa está falando aqui, ó. Me identifico com a fala da Alice. O público pode ser sempre positivamente provocado e a se expressar por nós, se conectando consigo através da música e da nossa expressão como artista. Exatamente. Isso é um olhar construído também, né? Eu acho que a musicoterapia me ajudou a construir esse olhar, de que não era só um momento em que eu estava indo em direção ao público e isso era suficiente, né? A partir dessa atuação, desse estudo, desse trabalho, eu consegui entender que vai muito além disso. É uma coisa muito mais aprofundada, né? Mas é uma construção, é uma tensão também que você desenvolve, né? Que você, enfim. E você acha que aqui, como a gente tem tentado apontar aqui no TVI, a musicoterapia ela também se mostra como uma possibilidade de aprofundamento, de expressividade? Sem dúvida. Porque se a gente pensar, é, se a gente for falar de voz, né, especificamente, a voz é a nossa, ela, em tese, né, para quem nasce, né, com a voz é a nossa primeira expressão, né? Quando a gente nasce, a gente chora para poder dizer para o mundo que a gente chegou, né? E o choro já é uma expressão através da voz que tem uma entonação, tem uma cadência, tem um ritmo, né? Tem uma emoção. Então, a voz é algo muito. É algo que o nosso corpo abriga, né? Um instrumento que está dentro de nós. Então, é uma coisa muito pessoal, né? Muito profunda. Então, Então, fazendo um parênteses ainda, você ainda vai desenvolver isso, mas você está dizendo que a voz não necessariamente é o texto que também está sendo falado, né? Ela é mais do que o texto que se mais fala. do que isso. Muito mais. Porque ela traz consigo vários elementos, né? Ela traz ritmo, ela traz respiração, ela traz entonação, ela traz altura, enfim, várias coisas que a gente pode analisar e que essas coisas trazem consigo que como aquela pessoa existe, o que ela pensa, o que ela está sentindo naquele momento, né? Muitas coisas podem ser decifradas a partir dessa colocação, né, vocal, a partir dos elementos, né, que a voz traz consigo. E na musicoterapia, muitas vezes a pessoa, né, o paciente ou o cliente, enfim, a pessoa não consegue se expressar através da voz falada por algum bloqueio, alguma situação ali que impede que aquele sentimento ou aquilo que ela precisa dizer venha à tona através da voz falada. Mas através da voz cantada ela consegue. Então, já passei por essa situação diversas vezes, né? De o paciente estar isolado ou ter alguma questão com a comunicação verbal e a partir de uma canção que é importante para ele, que traz uma memória afetiva, que lembra e faz conexões, né, extramusicais, né? Conexões que tenham a ver com a vida dele, com a história de vida, ele consegue não só uma emissão
muito mais presente, né, do que a emissão da voz falada. Como expressar o que ele está sentindo, né, através de intensidade, de intenção, né, naquele cantar, como ele canta, as palavras da canção às quais ele dá ênfase, né? Tudo existem ali milhares de elementos que dizem milhares de coisas. A escolha da canção, que certamente está correlacionada a algo que é caro para ele, né, que é importante para ele. E aí, a partir dessa expressão com a música, que já é comprovado, né, por estudos neurocientíficos, que mexe, né, com todas as áreas cerebrais, né, faz uma verdadeira ginástica, né? Quando a gente escuta a música, a gente já faz. Quando a gente faz música, principalmente junto, aí a gente está mexendo tudo e mais um pouco, né? Então, a partir dessa expressão da voz cantada, ele consegue voltar para a expressão da voz falada. E aí ele consegue, num ambiente criado para isso, né, que a gente chama ali de setting musicoterapêutico, né, que é o espaço que a gente cria para o paciente se expressar, com todos os elementos ali. A partir da expressão da voz cantada, ele consegue falar o que inicialmente ele não conseguia falar. Interessante esse conceito do setting da musicoterapia. É assim que você falou? Setting. Uhum. Acho que a gente acaba fazendo isso também, assim, em outras situações, né? Mas no TVI, nesse trabalho que a gente vem fazendo, isso fica muito claro, assim, né? De um ambiente de acolhimento e aberto a gente receber essas vozes, né? Tanto da parte da gente que está propondo esse trabalho, mas nessa preparação que a gente tenta colocar no trabalho, né, no grupo, para ouvir a voz do outro, para ouvir a expressão, né, o que está vindo junto com essa voz, com o corpo também, né, o trabalho que a Luísa e a Roberta fazem lá como professoras de canto, elas de vez em quando trazem isso para a gente, né, da voz, como o corpo também é voz, né, como a voz mais como expressão do que como um fenômeno acústico, né? Sem dúvida. E eu acho que a gente acaba fazendo isso também nos trabalhos que a gente tem proposto aqui pelo TVI, de criar esse setting, né? Sem dúvida. Existe todo... O trabalho do TVI tem um encadeamento, né? Ele é todo muito bem pensado. A gente traça objetivos antes, e isso em musicoterapia é muito importante também dizer, né? Em musicoterapia existem objetivos a serem alcançados, e o profissional musicoterapeuta traça esses objetivos a partir do conhecimento, né, das demandas trazidas pela pessoa que está ali trocando com ele, né, pelo paciente, pelo cliente, enfim. Então, no TVI a gente tem esse encadeamento, né, um trabalho todo feito com uma junção mesmo, né? As meninas começam, e aí quando a gente entra nesse momento musicoterapêutico, existe essa preocupação mesmo de criar esse ambiente, mesmo que ele seja online, né? Enfim, virtual, né? Como a gente chama, mas ele é criado, né? Ele é criado para que a pessoa se sinta segura, confiante, que exista ali um vínculo criado para que ela consiga se expressar, se sentir livre, à vontade e acolhida para expressar as demandas e anseios, vontades, né? As emoções que venham à tona. Isso realmente a gente se preocupa com isso, é algo realmente pensado e dirigido, né? E como é que você vê essa integração assim entre os conceitos, as ideias que você traz da musicoterapia e o trabalho que você está o que você está trazendo para dentro do Toda Voz Importa? A integração entre a musicoterapia e o Toda Voz Importa? Como é que você está essas ideias que você traz da musicoterapia que você falou agora? Uhum. De um momento musicoterapia dentro das nossas dinâmicas, né? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, assim, como é que você vê esse momento? Você falou um pouco já, né? Uhum. Mas o que ele abre assim de possibilidades de trabalho com a voz dentro desse trabalho assim, que a gente está tentando propor? Eu acho que esse momento musicoterapêutico no TVI é um momento mesmo de criação de um espaço de confiança, né, em que a pessoa possa acessar
coisas que são caras para ela, importantes para ela. A gente cria um espaço, né, de segurança, de confiança, para que a pessoa se sinta ali aberta para compartilhar e trazer à tona e acessar, né, memórias, coisas vividas que foram caras, importantes, pessoas, né? Elementos extramusicais, através da música, inclusive, a gente traz esse momento, né? É um momento bastante integrado, né? Em que a gente trabalha as emoções e como as canções trazem essas emoções e como as canções também ajudam a elaborar essas emoções, né? Então é uma troca. É uma questão que me surge agora, mas que a gente acaba lidando com ela sempre nesses trabalhos, né? Uhum. A gente está falando de voz como expressão, mas nessa ideia não necessariamente aparece a questão da música. Por que é, é através da música, né? A música, nesse caso, ela na musicoterapia, ao que me parece, você pode assim ajudar nesse sentido agora. É, a música é uma ferramenta, né? Uhum. Ela é um meio que nos ajuda a trazer essas questões, né? A Sem musicoterapia, dúvida. pelo que você está falando, assim, é isso, né? É o uso da música como um canal, assim, como uma ferramenta de expressão, né? A gente Exatamente. traz a música para dentro dessas dinâmicas, né? Sem dúvida. É importante também definir, né, o que é musicoterapia, porque existe um desconhecimento social a respeito, né, da musicoterapia. As pessoas é, fazem ideia ou criam conceitos, né, nas suas cabeças a partir de crenças, mas não a partir de um conhecimento, né, a respeito de uma definição do que realmente seja um conceito, né, da musicoterapia. A musicoterapia é um campo do conhecimento, né, uma formação. A gente costuma muito ouvir falar, né? A música é minha terapia. A gente ouve muito isso, né? A música é minha terapia. A música é terapêutica, né? Isso é desde sempre, desde que a humanidade é a humanidade, a música é usada como uma ferramenta de cura terapêutica, né? Rodas de cura, em que sons, né? E também músicas eram usadas com essa finalidade, com a finalidade da cura mental, física, espiritual. Então isso é histórico, é incontestável, né? Mas a música como uma ferramenta usada, né, em terapia, né, é uma ferramenta da musicoterapia. Então, para ser manejada dessa forma, com objetivos específicos, né, de forma profissional, com essas técnicas, ela é usada pelo profissional musicoterapeuta qualificado, que tem uma formação para isso. Claro que a música não é propriedade do musicoterapeuta, ela é do mundo, é de todos nós. Existem muitos trabalhos importantes que são feitos com música, com a finalidade, né, de levar alívio, entretenimento, enfim, para as pessoas. São trabalhos importantíssimos, mas não são musicoterapia, né? Então é importante só a gente diferenciar, até porque a profissão ainda é muito desconhecida e ainda é muito, infelizmente, não reconhecida socialmente, né? E a gente está nessa luta. Quem quiser conhecer mais sobre a musicoterapia, existem páginas aqui no Instagram, inclusive, da nossa União Brasileira de Associações, da nossa associação estadual. Então, existem lá, né, documentos e informações e quem tiver qualquer dúvida também, enfim, pode me perguntar. E a musicoterapia, como você disse, é o manejo, né? É a utilização da música e dos seus elementos com a finalidade de promover saúde, prevenir doenças, né? Tratar questões, transformar contextos sociais. Então, existem muitos... A musicoterapia, ela se desmembra em muitas possibilidades de trabalho, né? O musicoterapeuta, ele pode atuar em muitas situações. Musicoterapia hospitalar, pode ser no contexto de educação, né? Existem muitos musicoterapeutas que atuam com educação especial, por Nas exemplo, no escolas. contexto organizacional, no contexto musicoterapeuta no ambiente escolar.
Trabalho com idosos, por exemplo, que é um trabalho que eu desenvolvo bastante, né? Em centros dia, casas de cuidado para idosos, né? Então, é um trabalho que tem uma diversidade de possibilidades muito grande, né? E você acha, assim, a gente está vivendo uma situação, assim, o tempo todo as pessoas estão falando sobre isso nessas lives, né? O contexto das Uhum, lives apareceu muito, estourou, assim, virou um fenômeno agora, em função do momento muito específico que a gente está vivendo, que é um momento verdade. em que a gente está podendo se relacionar pouco com contato físico, né? Uhum. E você acha que a musicoterapia, agora, nesse momento que a gente está vivendo, assim, ela aparece como uma ferramenta possível? Como é que você acha que a musicoterapia pode ser uma aliada nesse momento, assim, para trazer um pouco de alívio ou para lidar com essa situação que a gente está vivendo? Esse momento é um momento extremo, né? Um momento crítico e sempre que passamos por momentos extremos e críticos, surgem outras questões, né? A gente está nesse momento super preocupado com a nossa saúde física e das pessoas que a gente ama e quem tem senso coletivo com a saúde de todos, né? Porque sabemos que essa doença é uma doença traiçoeira e que em que a gente se expõe e expõe o outro, então, né? É uma preocupação dupla o tempo inteiro. E com essa preocupação surgem outras preocupações, né? E com essas outras preocupações podem surgir alguns males, que são esses males aí do século XXI, né? Ansiedade, angústia, depressão, que é a grande doença, né? Sobre a qual a gente já vem falando há um tempo. E a musicoterapia pode sim ser uma aliada nesse momento. Nós fomos aconselhados, né, pela nossa união e pela nossa associação a continuar atendendo online. E muitos musicoterapeutas estão atendendo online. E, inclusive, tem sido, e eu tenho ouvido relatos, né, como as pessoas estão em casa, com as suas famílias. Então, o momento musicoterapêutico ele tem sido também um momento de alívio, né, familiar ali no contexto, né, da troca, em que as pessoas estão com demandas muito aprofundadas nesse momento, demandas com as quais não estavam acostumadas antes, né? Crianças estudando em casa, ensino à distância, além das demandas da própria casa que precisam ser geridas. Então, a musicoterapia também se torna um momento ali, o atendimento pode se tornar um momento de alívio de ansiedade, de integração, de troca, né, entre aquela família que talvez não esteja conseguindo, nesse momento, dar conta dessas demandas emocionais, porque existem tantas outras a serem atendidas, né? E pode sim ser uma forte aliada nesse momento pelo qual a gente está passando. Você tem feito atendimento? Eu tenho feito atendimentos assíncronos, que a gente chama, não são atendimentos ao vivo. Eu gravo vídeos para o paciente, né? A partir. Eu já tinha um vínculo, né, com esse paciente, a gente Sim, você já já trabalhava com conhecia, ele, né? exatamente, já trabalhava com ele antes. A criação de um vínculo nesse momento tem que ser feito com muito cuidado, né? Porque é complicado isso, principalmente para mim, assim, eu acho que o trabalho ele está muito ligado ao afeto, né? O meu trabalho está muito ligado ao afeto. Então está muito ligado à proximidade mesmo, ao olho no olho, né? A observação do indivíduo como um todo, né? Como um ser biopsicossocial, espiritual, ele é uma coisa muito complexa. Então, uma tela não te dá essa dimensão, né? Uma tela te tira muitas coisas, né? Dificulta bastante esse Dificulta esse enxergar. acesso, né? Esse depurar, né? Que para mim é muito importante, eu acho que faz parte do meu trabalho. Mas a gente tem que se adaptar também, a vida é isso, e o momento é esse, e precisamos trabalhar aprendendo também, é uma construção, né? A gente vai Aos fazendo e poucos a gente vai. aprendendo. Pois é, aos poucos a gente vai entendendo como é que é se relacionar através de uma tela, né? Pois são meses aí Exatamente. que isso se ampliou muito, que esse tipo de relação através de uma tela que já existia, mas nesses últimos meses aí Se aprofundou tomou uma muito. proporção, tomou uma É, proporção muito maior, né?
Eu vou tentar um atendimento síncrono. E aí Olha, depois eu venho trazer o feedback para vocês. E vai ser em grupo, com idosos. olha, esse desafio vai ser bom. Vai ser um desafio, mas vai ser muito, muito bacana, interessante. Eu acho que também é necessário se lançar, né? Experimentar. Para experimentar, para aprender e é caminhando que se faz o caminho, né? Não tem muito como fugir disso. Ô, Alice, a gente já está com quase 40 minutos aqui de conversa Uhum. e a gente tinha preparado mais ou menos um briefing, mas eu queria fazer uma perguntinha que escapa um pouquinho do tema, se você me permitir. Que eu queria saber Permito. como é que Se eu puder você responder, se eu vai puder poder responder. responder. Que é assim, você como a Luísa e a Rob também tem um trabalho como assim, atuam como cantoras, né? Queria saber como é que está sendo a sua expressão como cantora nesse momento, assim. Como é que tem sido? Pois é, Tássio. Isso é uma coisa complexa, né, nesse momento. A gente tem visto muito as lives, né? Lives que têm sido feitas com essa intenção artística e até com a intenção também de levar para as pessoas um momento de desanuvio, de beleza, em meio a tanto caos e tanta tristeza e feiura, né? Que estamos vendo ultimamente. A gente tem visto artistas com essa iniciativa para se salvar, né? Tem sido uma salvação para si mesmos e uma oportunidade de embelezamento dos dias para os outros. Eu participei de algumas lives com algumas cantoras, inclusive com a Lulu, né? A Lulu tem feito uma live muito importante, a Viragem Live Show, e foi muito bacana, foi muito bonito. Tenho sempre estado lá, mesmo depois, né, para assistir às demais e aos demais. Participei também com a Elisador, participei com a Aline Paz. Então eu tenho assim, essa expressão como cantora, acho que tem vindo muito a partir da troca com outros colegas, com outras amigas, colegas, cantoras também, e músicos. A gente tenta gravar vídeos, né, também para alimentar os nossos canais e continuar produzindo de alguma maneira e também criar o nosso próprio palco nesse momento, em que os palcos estão todos fechados, né? Então, o palco nesse momento é um palco online. E é um palco em que a gente tem que. Esse verbo está meio batido, mas é real, né? A gente tem que se reinventar. Né? Estão usando muito esse verbo, ele já se banalizou, mas é verdade, é uma reinvenção diária de possibilidades. E eu acho que parte muito dessa troca. Eu acho que é um momento em que a gente atestou mesmo, assim, ratificou que a gente não faz nada sozinho, que só unindo, criando pontes, redes, né? O TVI passa muito por isso também, né? Eu tenho me visto muito ligada a coletivos. Isso tem sido muito positivo, tanto no meu trabalho como artista, como no meu trabalho como musicoterapeuta. Estou sempre ligada a alguém, então isso me impulsiona, né? Me dá força. Por um lado também, se a gente pensar assim no trabalho do artista durante a história, eu acho que a gente acaba estando assim na frente a gente está sempre tendo que se reinventar de alguma forma, né? É, Acho que a gente acaba até estando mais preparado muitas vezes como artista para essa fluidez assim, esse improviso, essa coisa da gente ter que se reinventar um pouco, né? Sem, obviamente, tirar o mérito aí de todo mundo que está tendo que se reinventar nesse momento, tá precisando fazer isso e muitas pessoas estão fazendo isso muito bem, né? Estão sem arrasando, dúvida. estão inspirando outros tantos aí a gente se reinventar também. E esse é o papel da arte, né? É também se inserir, se adaptar ao contexto em que ela está, né? No qual ela está. Então, trazer reflexões, contestar, né? Se rebelar,
E a gente vai se unindo, né, em torno dessas atitudes, né, dessas intenções para poder continuar vivo, né? Então, como ela é dinâmica, ela vai exigindo da gente esse dinamismo e essa vivacidade também, né? Acho que a gente já podia falar um pouquinho sobre os trabalhos que a gente tá começando a colocar aí na roda, começando a publicar, Uhum. a anunciar aí pelo TVI. Fizemos aí alguns encontros que nós chamávamos de saraus, né? Na falta de uma outra palavra que a gente ainda não tinha descoberto, porque a gente não conseguia definir muito bem, né? Assim, numa palavra, o que era a experiência do Toda Voz Importa, né? Ainda mais numa experiência que recém, assim, adaptada, né? A gente vinha com uma ideia de fazer um determinado tipo de trabalho que envolvia o contato, assim, a proximidade física, né? E de Sem repente dúvida. ter que fazer isso. Estávamos com tudo pronto em nossas cabeças de que iríamos ocupar esse Rio de Janeiro, não é verdade? E aí veio essa pandemia e nos impossibilitou, né, de chegarmos aos lugares fisicamente. E Daquele aí nos jeito que a gente tinha adaptamos planejado, né? do jeito que a gente tinha planejado. E aí sentamos, conversamos e ousamos. Acho que fomos bastante ousados. E deu certo a nossa ousadia, né? Ainda A bem, né? nossa coragem, o nosso ímpeto de fazer diferente do que estava planejado inicialmente, né? E fizemos esses encontros, foram muito frutíferos, foram encontros que pra gente, né, a gente sentiu como sendo muito bons. E quem participou deu esse retorno pra gente de que também sentiu que foi muito bom. Então, a gente está muito, acredito, satisfeito assim com, né, com como isso chegou no mundo, assim, como a experiência do Toda Voz Importa foi colocada no mundo. Estamos aprimorando sempre, né? Estamos sempre nos encontrando, debatendo e pensando em coisas novas. E foi num desses debates que chegamos ao nosso novo nome, Expressa, com ponto de exclamação. Estamos A gente, animados, a gente veio fazendo encontros únicos, quer dizer, pontuais, isso, era um encontro onde a gente fazia tudo, né? tudo. Desenvolvia Todo o um script. processo que tinha início, meio e final nele, naquele encontro, né? Exato. E agora a gente vai fazer um desses ainda no dia 4, que é uma sexta-feira, um individual, um encontro de um dia, né? Um encontro de 2 horas de Uhum. duração. E aí a gente vai, a partir da outra semana, a gente já inaugura um processo diferente, né? Então, vão ser esses 4 encontros com um roteiro que se estende durante esses 4 encontros, né? E é muito importante, também faz um gancho com a musicoterapia, é falar que para participar do nosso Expressa, você não precisa trazer nada, preparar nada, não precisa ser formado em música, não precisa, né? Não tem requisito, porque as pessoas também têm essa ideia, elas fazem essa ideia quando a gente fala em musicoterapia, não, mas preciso saber cantar, eu não sei cantar. Eu falei, não, se você tem voz, você pode cantar, né? Aqui não é um show, né? Então, assim como os atendimentos em musicoterapia não são um show, nem meu, nem do paciente, é uma troca, né? Uma troca expressiva, uma troca onde as pessoas estão se expressando. É um espaço para que as pessoas se expressem. O Toda Voz Importa da mesma maneira. Não é necessário haver esse preparo, né? Porque como tinha esse nome de sarau inicialmente, as pessoas tinham aquela ideia, né? De que você vai para um sarau, você prepara um número, né? Você estuda alguma coisa para apresentar. Não que não possa, mas não Não tem que não que, né? possa, mas não é requisito, exato. Não É, tem que. Não tem que é nada. Na verdade, não tem que é tem que nada. nada. Né? É apenas um espaço de liberdade, um espaço que é das pessoas, é construído conosco, estamos ali Com mediadores, como talvez. mediadores, né? Veiculamos coisas e arregimentamos algumas coisas, mas o espaço é Preparamos o deles, setting, né? né? E eu sempre preparamos o setting
E eu sempre falo isso para os meus pacientes, né, para os meus clientes. Eu falo, olha, esse espaço aqui é seu, tá? Esse espaço é seu. Esse espaço não tem censura. Esse espaço não tem julgamento. Esse espaço não tem poda, né? Esse espaço é um espaço em que é para você expressar o que você está sentindo. Eu acho muito importante isso, especialmente nesse momento em que você falou também do momento da pandemia, os males todos que vêm à tona, né? Num momento extremo como esse. A gente vive numa sociedade, especialmente essa sociedade aqui, ó, da tela, é uma sociedade que vem de muita felicidade o tempo inteiro, né? As pessoas são tolhidas na sua manifestação de sentimentos que não sejam socialmente aceitos. Então, a tristeza, a melancolia, a raiva, a mágoa, né? Todos esses sentimentos, eles são malditos. Eles são meio que postos num outro lugar. E se você sentir, é como se você fosse se você disser que sente, porque você sente. Se você disser que sente, é como se você fosse um ser de outro mundo, né? Você é quase alijado. Então, é muito importante a criação desses espaços, e a musicoterapia é um espaço importante para isso, porque é um espaço de liberdade, né? A gente cria o setting para a pessoa se expressar, venha o que vier. Se veio, é porque tinha de vir. E quando vem, a gente recebe, acolhe, entende, elabora para poder seguir adiante, né? Então, E acaba convertendo esse processo em autoconhecimento, né? Em segurança, quer dizer, um autocontato, né? Quando você exato. escuta, você se dá a chance de escutar o que você está expressando, o que está saindo naquele momento, né? A gente tem pouco espaço disso, na verdade, assim. Claro que eu estou falando do meu ponto de vista, mas me parece que nas redes, então, menos ainda, assim, esse espaço de você experimentar, de você deixar sair um pouco o que você é, né, pela voz e ter a chance de se escutar também, né, de escutar, é, talvez até escutando o outro, no caso do trabalho que a gente está fazendo, que tem um grupo, né, a gente criar um ambiente de autoescuta, né, de escutar a própria voz, de escutar como é que a gente se expressa, o que está saindo ali, que de repente não tinha visto, não tinha percebido ainda que estava ali, né? Sem dúvida. E a partir da escuta do outro também, a gente possibilita certas escutas a nosso respeito que a gente talvez não conseguisse, sem passar por essa escuta do outro, essa integração, né? Essa integração, ela gera identidades, né? Identificações. E essas identificações oportunizam acolhimentos, oportunizam que as pessoas... Até porque hoje, com essa coisa da segmentação e dos algoritmos aí das redes, acaba que essas identidades elas estão ficando num pequeno elemento e aquilo ali acaba que vai formando guetos, né? E a gente perde a chance de entender essa identificação que de repente não está naquele gueto ali, mas está em tantas outras coisas, né? Está primeiro na nossa humanidade, né? Tá todo mundo aqui passando pelos mesmos desafios, quer dizer, não do mesmo tamanho, não iguais, mas a gente está no desafio da vida aí, né? E a gente pode começar por essa identificação e tem tantas outras, tem tantos outros lugares que de repente a gente não está vendo de identificação com aquela pessoa que a gente está olhando aqui do outro lado da tela, achando que a gente não tem nada a ver com ela, que não tem nada com aquela pessoa, porque a gente está vendo um viés, né? Exatamente. E assim, estamos todos na mesma tempestade, apesar de não estarmos no mesmo barco. Os barcos são diferentes. Sim, Tem canoinha, tem iate, né? exatamente. Tem barcos diferentes, mas a tempestade é a mesma. Então, acho que quando a gente enxerga isso, né, que a gente está nessa mesma tempestade e olha para o barco do outro com empatia, com essa escuta, né, com a possibilidade de escutar o outro, muitas coisas podem ser acolhidas sobre o nosso próprio barco, a partir dessa amplitude, né, um olhar mais amplo sobre o que está acontecendo, sobre o todo, né? Eu acho que o Toda Voz Importa também tem esse objetivo, amplitude, né? E a gente, você falou do fato de não precisar ser cantor, não precisar trazer nada pronto.
a gente teve, pensando essa amplitude, né? A gente teve essas experiências até agora com pessoas de diferentes formações, né? De diferentes mundos. Então a gente já teve grupos onde tinha gente que nunca, assim, não tinha uma relação com cantar, ou canta eventualmente, e com cantores na mesma sala, todo mundo se escutando, aberto a ouvir, né, e a se expressar. Exatamente. E como a expressão de um, muitas vezes abre o canal para a expressão do outro. Muitas vezes uma pessoa que está mais reservada em relação à sua expressão, tanto da voz falada como depois da voz cantada, quando a gente propõe, né, que haja alguma intervenção cantada, quando ela vê que o outro abriu esse portão, ela se sente mais fortalecida para que ela também abra o próprio canal para se expressar. Então, realmente é um momento de um levanta o outro, assim. Um vai, mesmo que as pessoas não se conheçam, não tenham vínculo, venham de realidades absolutamente distintas, tenham relações com a voz absolutamente distintas, mas realmente é criado um espaço em que essas identificações possibilitam esse canal, né? É muito bonito, gente. Não é porque a gente faz parte, não. Eu estou falando aqui de um lugar de participante, de integrante, e um lugar de também, como você está manifestando, de uma empolgação, né, com o trabalho É, que tá começando e ao mesmo tempo já se mostrou tão frutífero, assim, né, já se mostrou com resultados tão legais e a gente está tendo esse feedback das pessoas que estão participando. verdade. Tem alguma coisa que ficou faltando, assim, que você acha que era importante falar nesse encontro de hoje? Então, eu queria falar uma frase que eu li num trabalho que eu achei muito bonita. Apesar de a gente trabalhar, claro, com a voz em todas as suas possibilidades, né? Não só a voz cantada, mas o cantar é algo que nos une, né? Tem uma capacidade de nos juntar, né? Né? De criar um pacto ali entre as pessoas que estão juntas fazendo aquilo, né? E se escutando e tal. E eu queria falar essa frase porque ela me marcou. E eu acho que ela diz bastante sobre esse momento que existe também no Toda Voz Importa e nas nossas vidas como profissionais, né, da voz e da voz cantada, enfim. Que é: cantar é tornar o próprio corpo um instrumento musical. Vivenciar a música através do canto é uma experiência que mobiliza o indivíduo como um todo. Essa frase é do livro da Márcia Degani e da Elizabeth Mercadante. E é isso, né? Como a voz é algo que a gente traz com a gente, é algo inerente a gente, é algo que a gente abriga em nós. E isso é uma coisa muito especial, né? É muito caro, é muito bonito. Então, que nós saibamos que todos somos instrumentos. Temos esse instrumento dentro da gente. Que não nos calemos, que não nos retraiamos, que não nos julguemos, que não nos censuremos, que sejamos livres, né, a partir da utilização desse instrumento que somos nós mesmos. Então, eu acho que esse é o grande, sei lá, acho que essa é a minha grande vontade, assim. Eu acho que a voz e o cantar fazem tanto por mim, sabe? Eu sou salva todo dia, de alguma forma, por essas preciosidades. Então, eu quero que outras pessoas também sejam, sabe? Eu acho que o que eu quero com o meu trabalho, o que eu quero ao trabalhar com isso, é oportunizar isso, né? Enfim, é criar espaços para que as pessoas sejam plenamente elas mesmas e possam se utilizar do que elas têm de caro, que é algo que elas têm dentro de si, né, para se expressar livremente, para serem livres, para serem felizes e saudáveis.
Então, acho que não tem melhor forma da gente encerrar essa live hoje. Obrigado pela participação, obrigado por estar Obrigada a aqui. você, Tássio. Obrigado por estar aqui disposta a contar para a gente um pouco do trabalho da musicoterapia, do seu trabalho e de o que é, né? Esclarecer a gente sobre esses assuntos todos. Tá bom, gente? Muito Exatamente. obrigado a todos que estiveram aqui participando, Obrigada, gente. Muito bom. conversando aqui no chat. Obrigado também a Luísa e a Rob que estão aqui participando com a gente. E até semana que vem. Até semana que vem. Obrigada, Tássio. Tchau, tchau. Beijo. Beijo a todos.